próximo tópico, eu vou começar aqui falando sobre a meta-atenção. Meta, no sentido linguístico, né, é algo que se refere a si mesmo. Por exemplo, na literatura, por exemplo, é a literatura falando da literatura. No filme, é o filme falando que é um filme. Inclusive, eles dizem que a metalinguagem é usada na quarta parede, né, que tem, por exemplo, tem a primeira parede, eu acho que é tipo essa aqui, a segunda, a terceira e a quarta. É como se eu tivesse apontando, dizendo que isso é um vídeo. Estou num vídeo falando sobre vídeo. E no caso do Deadpool tem muito isso, né? Por exemplo, o primeiro filme deles tem muito isso. E tem cenas de filme que eles olham assim para os espectadores e falam com a plateia. Então isso é a quarta parede no sentido de filme, que é uma metalinguagem, né? O filme falando sobre o filme. E assim, tem pelo menos uma metalinguagem no exemplo, né, de como se tornar o pior aluno da escola, numa cena que tem o Danilo Gentili e o diretor. Isso é um exemplo de metalinguagem, é algo que eu estava pensando. E na meditação tem a meta-atenção, a atenção da atenção. Se você me acompanha já há algum tempo, ou se você tem o hábito de meditar, pare para pensar se você respira do jeito certo. Assim, no dia a dia geralmente a gente acaba pecando. Pare para pensar os benefícios que você teve na atenção, ou a percepção que você teve durante o exercício, que você conseguiu deixar o pensamento ir embora. Isso é uma das grandes vantagens aí da atenção. Então essa é uma das metas aí a ser atingidas, é a meta-atenção, é a atenção sobre a atenção. Então, por exemplo, você está sendo produtivo aí no momento que você precisa fazer algo e a tua atenção percebe aquilo. Então você se distrai, mas aí a tua meta-atenção ela te puxa de volta, porque ela diz, a tua atenção está saindo. E esse treino é muito útil. Segundo ponto, uma coisa que eu notei em mim é que assim, eu jogo torneios de xadrez, né? Eu medito já tem algum tempo e eu jogo torneios de xadrez. E antes de começar a meditar, meu nível assim tava no normal dele, né? Eu não evoluí, né, pela meditação. Eu poderia ter evoluído, usado práticas aí, mas eu tive foco em outras coisas. Então, nesses últimos anos, por exemplo, eu notei que chegava no final do dia, ali no começo, quando eu cheguei em Campo Belo, quase 2 anos atrás, e eu perdia partidas com facilidade. Então, assim, eu perdia jogos com muita facilidade. E isso me atrapalhava, de certa forma. Então, assim, eu estava cansado de noite e isso já era motivo suficiente para jogar muito mal e perder. Xadrez, que eu me refiro, né? E assim, teve situações depois que eu até fui rebaixado da Série A num torneio ali, só que eu me senti bem alegre mesmo sendo rebaixado, porque eu joguei super bem. Inclusive eu tive vitórias, né, contra um cara que no match anterior ele deu para perceber, né, pelo comentário dele, que ele ficou insatisfeito. Tipo, ele não queria só me ganhar, ele queria que eu desse trabalho, que tivesse sido alguma coisa. E no torneio seguinte eu consegui ganhar dele de 2-0. Inclusive ele ficou campeão em uma das edições aí, né? Então ele tem demonstrado um grande nível e foi assim uma das vitórias que eu tive graças à meditação, que mesmo em dias longos eu consigo fazer isso. Por que eu digo em dias longos? Porque às vezes para agendar nesses torneios, né, que é um torneio de agendamento, o povo não tem disponibilidade no horário mais cedo. Então acaba que eu tenho que jogar no horário mais tarde. Eu tenho que jogar num horário além do que eu gostaria. Então, se eu gostaria de jogar até 8, às vezes eu tenho que jogar 9. Às vezes eu tenho que jogar um pouco além. Eu já joguei aí em horários mais tardes, até já joguei de madrugada aí no
passado, quando minha rotina era outra, e enfim, eu não recomendo a madrugada aí. Outro item, agora, em se tratando da atenção, eu separei 4 itens relacionados aqui. Então, quais são esses 4 itens? Remoer o passado, sofrer por antecedência, pensamentos negativos e pensamentos intrusivos. Então, vamos explicar isso aqui primeiro para vocês entenderem. O que é o momento presente? Vamos começar com uma explicação lógica que eu sempre falo nos meus vídeos. Se imagina num momento incrível da tua vida, um momento top. Agora, eu quero que você pare para analisar se nesse momento você estava remoendo o passado ou você estava sofrendo pelo futuro. Pare para analisar. A grande maioria dos casos, a pessoa estava vivendo o momento presente. Então vamos fazer uma engenharia reversa aqui, vamos analisar de forma contrária. Se você estava vivendo o presente, não estava vivendo o futuro nem o passado, vamos colocar uma engenharia reversa. Se você conseguir viver mais o momento presente, você não vai ter a garantia de ter momentos tão bons quanto esses momentos incríveis. Afinal, a escassez é uma das coisas que torna tudo incrível também. Mas assim, teus momentos vão ser melhores. Então, essa é a definição do momento presente. Agora, eu vou definir todos os 4 itens que eu falei aqui. Remoer o passado é um comportamento que a pessoa fica, por exemplo, numa cama, num quarto escuro, deitado, remoendo o passado. Todos aqui podem se aplicar dessa maneira e de outras maneiras. E a pessoa fica ali por horas. Então, talvez ela estava de regime, comeu alguma coisa a mais do que eu gostaria e vai remoer o passado, de sofrer pelo que aconteceu no passado, pelas relações, pela comilança do passado, pelas escolhas, por tudo relacionado ao passado. Então, assim, será que é possível parar, reduzir esse comportamento? A gente começa reduzindo a intensidade, reduzindo o contexto, facilitando para que a pessoa remoa menos o passado, e de forma que todo critério que eu utilizo é o seguinte: isso está interferindo de alguma forma na tua vida? Se a resposta for sim, quer dizer que você precisa melhorar. O que eu quero dizer com isso? Interferir, diga-se interferir de maneira negativa. Por exemplo, você está deixando de dormir bem por causa disso? Você está deixando de comer bem por causa disso? Você está deixando de ir atrás dos seus sonhos por causa disso? Bom, está interferindo, né? Tem fatores aqui que interferem. Sofrer por antecedência é a mesma coisa, é uma ansiedade em relação ao futuro. Então você tem alguma coisa que vai acontecer, você fica sofrendo em relação ao futuro. Pensamentos negativos é um comportamento que se adapta ao mesmo quadro, mas ele é mais do momento presente, assim. Ele não se trata do passado e do futuro, se trata do momento presente. É só pensar coisas ruins mesmo. E pensamentos intrusivos, por exemplo, você está andando, de repente você pensa, nossa, vou pegar uma faca. E tipo, cara, não é normal esse pensamento aqui. Aí de repente você pensa, nossa, como eu poderia fazer alguma coisa, tipo, contra aquela pessoa ou contra mim mesmo, mas não é que você tenha vontade de matar alguém ou até mesmo de se matar. É que esse pensamento ele invadiu a sua cabeça. Não tem nenhum problema com isso. Tem um professor meu que teve esse problema e ele falou que a meditação foi de grande auxílio nessa parte e na parte da regulação, né, no sentido das emoções, né, que ele teve aí uma grande dificuldade, uma oscilação de humor muito grande, né? Então ele acabou que com a meditação ele conseguiu ter resultados significativos. Então, assim, esses 4 itens têm já grandes evidências que comprovam que a meditação tem um resultado efetivo contra eles, né? A meditação de forma regular.
Então, se você meditar de maneira regular, você vai conseguir resultados.